no reino de Deus. Amém? Abram a Bíblia de vocês em 1 Crônicas, no capítulo 13. 1 Crônicas, no capítulo 13. Eu quero falar subordinado a vocês a esse texto. Tem aquele banner? Tem um bannerzinho? Todo mundo encontrou? Acho que está ali, né? Amém? Você está meio, parece que, desanimado? O frio está ofuscando? O que é que está acontecendo? Dá um glória a Deus aí, anima aí. Santo Deus. Tá baixo? Melhorou? Melhorou. Oh. 1 Crônicas, no capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Kiriate Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriate Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. O Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus em uma conduzido por quem? Vamos de novo. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus conduzido por Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Desculpa. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá fez o quê? E segurou a arca. Meu Deus. Por quê? Por que ele fez isso? Porque os bois haviam tropeçado. Mas por que ele fez isso? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, fala assim para o seu irmão, a grande pergunta. Fala com mais convicção, a grande pergunta. Como vou conseguir levar a arca de Deus? Essa parte não precisava, não, mas tudo bem. Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor
abençoou sua família e tudo o que possuía. Tá, tem o bannerzinho? Coloca aí, por favor. Vamos todo mundo falar o tema? No 3, hein? No 3. 1, 2, 3. Em busca da presença. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú, Júnior, um baú de mais ou menos 1,10 m de comprimento por 60 de largura e 60 de altura. Ela era feita de madeira de acácia e era toda revestida por dentro e por fora com ouro. Em suas extremidades, em cada pé dela, existiam argolas. Essas argolas eram para que passassem varas dentro delas, para que os levitas, diga comigo, os levitas, carregassem essa arca. Vocês estão bem repetitivos hoje. Os levitas somente os levitas tinham a permissão de carregar a arca. Por cima da arca existia uma tampa. Essa tampa chamava-se tampa do propiciatório. Repita comigo, tampa do propiciatório. Tá bom, chega. Somente isso. Tampa do propiciatório. Em cada extremidade da tampa existiam 2 querubins, um de cá e um de cá. Eles se inclinavam um para o outro com as suas asas. No meio desse lugar, o povo de Israel acreditava que estava o trono de Deus, era um símbolo. Dentro da arca estavam comigo as tábuas da lei de Moisés, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. Vamos todo mundo junto? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e um pote de maná. Amém. Agora, o que simbolizava esta arca? Como eu disse, o povo de Israel acreditava que o trono de Deus estava ali no meio dos 2 querubins. A arca da aliança, ela simbolizava a presença visível de Deus. Então, quando a arca era transportada pelo povo, era transportada pelos levitas, o povo acreditava que Deus estava caminhando juntamente com eles. Quando eles iam atacar alguém, por exemplo, como na história de Jericó, a arca ia na frente do povo de Israel, como se Deus estivesse caminhando na frente do seu exército. Amém? Amém. Entendemos isso? Agora, essa história que nós lemos, ela se inicia em 1 Samuel, no capítulo 4. Em 1 Samuel, no capítulo 4, nós podemos ver a história de Israel e dos filisteus entrando em guerra na época do sacerdote Samuel do sacerdote Levi e do profeta Samuel. Nessa época, Israel entra em guerra contra os filisteus, e os filisteus atacam com veemência o povo de Israel, e era um tempo que o povo de Israel estava afastado da presença do Senhor. Nesse tempo, Israel estava enfraquecido da presença de Deus, estavam debilitados, afastados, estavam longe da presença real e verdadeira de Deus. Estavam entregues às suas paixões e aos seus pecados. Então, Deus os entrega nas mãos dos filisteus. E naquela primeira batalha morre
4.000 homens de infantaria. Então os seus exércitos, os seus comandantes recuam e diz: vamos buscar a arca do Senhor. Vamos lá buscar a arca que está lá esquecida. Quando eles buscam a arca e agora volta para a batalha junto com a arca, o que acontece? O que vocês acham que aconteceu agora? Não. Perderam. E aí, junto com isso, eles perderam a arca, eles perderam 30 homens de infantaria, eles perderam a arca de Deus, agora a arca está sendo arrancada do território de Israel e levado para o território dos filisteus. Perderam completamente. 30 homens, os filhos do sacerdote Eli morreram, perderam a arca, o que tinham de mais valor dentro do templo que foi construído por Moisés. Eles perderam tudo, eles perderam a glória de Israel. Porque eles estavam entregues às suas paixões, estavam entregues aos feitos daquela terra. Com isso, no capítulo 5, nós podemos ver que os filisteus, agora no capítulo 5 de 1 Samuel, nós podemos ver que a arca foi para Asdod. Os filisteus colocaram a arca dentro do templo do seu Deus, que tem o nome Dagon. Na primeira noite que a arca fica do lado da estátua do Deus Dagon, a estátua cai. Porque de Deus não se zomba. Ao acordar, o sacerdote daquele Deus vai e vê a estátua caída, coloca ela novamente em pé, e na segunda noite a estátua novamente amanhece caída, só que sem braço, sem mão, sem perna e somente o tronco caído no chão. No intervalo disso, Deus começa a lançar sobre o povo filisteu tumores. E o povo entra em pânico. E aí eles levam a arca do Senhor para Gate. Quando o povo de Gate ouviu a notícia de que a arca do povo de Israel estava sendo levada para lá, eles se atemorizaram. Eles entraram em pânico. E não conseguiram permanecer na presença dessa arca. Então eles levam para Ecrom. Quando a arca entra na cidade, o povo entra em pânico e começa a gritar: socorro, socorro, quem poderá me defender? O povo já não suportava mais a presença da arca no meio deles. Isso nos mostra que o mundo não suporta a presença de Deus. Porque a presença de Deus vai totalmente contra as atitudes imundas que o mundo oferece, que o mundo pratica. A presença de Deus, ela é santa e não combina com a imundície. A presença de Deus é santa e não combina com o pecado. A presença de Deus é santa e não combina com aquilo que é contrário à vontade dele. Amém? Amém. Vocês estão me acompanhando? Estão me ouvindo? E aí o que acontece? No capítulo 6 de 1 Samuel, a arca retorna para Israel. Depois de 7 meses em território dos filisteus. E ela é deixada na casa de um homem por nome Abinadab. E ali ficou por 20 anos. Repita comigo, 20 anos. 20 anos. A arca ficou na casa de Abinadab. Dizem, alguns estudiosos dizem que esse homem ainda era filisteu. Pois bem, durante o reinado de Saul, a arca foi esquecida. A gente leu no texto, a arca foi esquecida por 20 anos na casa desse homem. Mas quando Davi é posto como um monarca de Israel,
a primeira preocupação dele foi o quê? A arca foi esquecida. A arca está lá, foi esquecida. O que eu vou fazer? Vou lá na casa de Abinadab para pegar a arca e eu vou levar ela para a capital de Jerusalém e ela vai ser posta no centro de Jerusalém e Jerusalém vai ser a capital política e religiosa do país de Israel. Entenderam isso? Então a primeira preocupação no coração de Davi, quando ele é posto sobre o reinado de Israel, é trazer a presença de Deus para o centro da cidade de Jerusalém, para o centro de Israel. A primeira preocupação no coração de todo adorador deve ser a presença de Deus no centro da sua vida. Quem não tem como prioridade a presença de Deus, ele não consegue agradar o Senhor. Mas o que a gente vê hoje? A preocupação com o mundo, o que a gente vê é a preocupação em arrecadar mais e mais e mais para si, esquecendo da presença. Mas o que o Senhor quer nos fazer pensar hoje é que eu devo me preocupar em trazer a presença do Senhor para o centro da minha vida. Quem quer isso em nome de Jesus? O desejo de Davi de levar a arca da aliança para a capital Jerusalém mostrava o que estava em seu coração. A preocupação que ele tinha em honrar e agradar o Senhor. Ele querer que a arca fique na capital mostra que ele queria que a presença de Deus deveria estar no centro não somente de sua vida, mas de todo o Israel. Agora, com a sua Bíblia aberta em 1 Crônicas, vamos meditar um pouco nesse texto, no capítulo 13. A intenção de Davi foi boa ou foi ruim? A intenção de Davi foi boa ou foi ruim? Com mais força, gente. Você está dormindo? A intenção de Davi foi boa ou foi ruim? Foi boa, foi muito boa. Era certo ou era errada ele trazer a presença, a arca para Israel? Era certa. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel. Ele consultou quem? Não, ele consultou todos os oficiais e comandantes. Agora eu te pergunto, soldado vai saber como conduzir a arca? Quem que saberia como conduzir a arca? Quem? Levitas. Eram os sacerdotes que saberiam como conduzir a arca. Então por que Davi não foi consultar os sacerdotes e consultou os seus soldados? Não sei. Mas o que a gente pode ver é que no ímpeto dele de buscar a arca da aliança, ele agiu de maneira errada. Às vezes, no ímpeto da gente querer fazer a coisa certa, a gente acaba errando em certas coisas por falta de consultar o Senhor. Por falta de consultar a sua. Como que eu vou saber como agradar ao Senhor? Através da palavra. Não tem como eu saber agradar ao Senhor. Não tem como eu saber como eu me comportar, como eu atrair a presença do Senhor para a minha vida, sem eu consultar a palavra dele. Amém? Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, nosso Deus, era a vontade de Deus, sim ou não? Sim, era a vontade do Senhor, era uma vontade,
aquilo que Davi estava querendo fazer era o que estava no coração de Deus, era a vontade de Deus. Enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes. Agora os sacerdotes levitas foram lembrados, depois de tudo isso, que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus. Amém? Agora no versículo 5, então Davi reuniu todo Israel, Versículo 6, Davi e todos os israelitas foram de Baalá, que é Kiriate, Jearim, em Judá, para buscar a arca do Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o Senhor é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo. Como deveria ser conduzida a arca? Sobre os ombros dos... Aí eu imagino os soldados conversando, Davi, eu vi no território dos filisteus, porque isso era costume dos filisteus. E eles conduzem os deuses deles sobre carroças novas. É bonito até. É um negócio bem legal, um negócio bem bacana. Vai dar certo, o povo vai ficar, alvoroçado. Eu falei certo essa palavra? Alvoroçado. Falei errado. Alvoroçado. O povo vai ficar totalmente empolgado. Mas era a maneira certa? Não era a maneira certa. E aí o que Deus faz com Uzá? Que não era levita, não era sacerdote, eu não sei nem quem era, estava ali conduzindo a carroça, e aí ele faz o quê? Meu irmão do céu, que bobeira que Uzá fez, hein? Deus tacou-lhe um raio, partiu ele no meio. E aí Davi entra na pergunta, como que eu vou conduzir, que eu vou trazer a arca do Senhor para Jerusalém? E é sobre isso que a gente precisa perguntar, porque a gente deseja a presença de Deus, não deseja? A gente quer a presença do Senhor. E a gente pede, a gente ora, a gente jejum, a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não vê a presença do Senhor na nossa vida. Talvez porque estamos fazendo da maneira errada. Agora, olha só, a segunda tentativa está em 1 Crônicas, no capítulo 15. Vamos ler? Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Espera aí. É isso mesmo. E armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel, liderando 120, os descendentes de Merari, Asaías, liderando 220, dos descendentes de Gerson, Joel, liderando 130, dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando 200, dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab, liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadaque e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab,
e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se. Olha só, vão começar agora a se consagrar. Eu não vou trazer a presença, eu não vou carregar a presença do Senhor de qualquer maneira. Eu vou me consagrar para carregar ela. Para consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Olha só, ele fala aqui agora, ó, no versículo: nós não o tínhamos consultado sobre como proceder, mas agora eu já sei de tudo. Já sei de tudo, ô Juliano. Eu devo chamar os... Quem? Os levitas, e eles vão se consagrar para carregar a arca do Senhor. Amém? Amém? Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Meu irmão, não é com movimentos, não é com arruda atrás da orelha, não é com copo de água ungida, não é com lenço ungido, não é com a Bíblia aberta em cima da sua televisão, não é com nada dessas coisas que você vai atrair a presença do Senhor. A presença do Senhor é atraída com consagração, a presença do Senhor é atraída com oração, a presença do Senhor é atraída com a leitura da palavra do Senhor, a presença do Senhor é atraída com entrega total, a presença do Senhor é atraída com a sua mentalidade totalmente voltada para aquele que criou todas as coisas. Não é atraído com modismos, não é atraído com coisas passageiras. A presença do Senhor não é atraído com coisas banais. A presença do Senhor é atraído com entrega total de todo o nosso ser. Não tem outra forma de sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Não tem como ser cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, fazendo as mesmas coisas de antes. Não. Eu saio daqui de dentro e volto para a pornografia. Eu saio daqui de dentro e volto para a fornicação. Volto para o adultério. Volto para as coisas banais do qual o Senhor me tirou. Capítulo 15. O que Deus quer da gente? O que Deus precisa de nós? Ministério de Louvor, me ajuda aqui rapidão. Vem cá, vamos fazer um negócio aqui. Vamos, gente, vamos. Me ajuda aqui. Olha só. O Moisés, viu, cara? Moisés debendendo naquele... Tá. Olha só. E os levitas carregaram a arca do Senhor, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem músicos. A gente encarregou aqui alguns músicos. Que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim,
Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meritas... Segura, espera aí, senão eu vou empolgar antes da hora. Seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxias, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão. Vamos lá para baixo, cadê? Capítulo 16. Melhor. Vamos continuar a leitura. Eu devia ter separado melhor esse versículo. Os músicos Emã, versículo 19. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia deveriam tocar as liras acompanhando o soprano. E Matitias, Elifelel, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Asaías deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Elcana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazias, Zacarias, Benaia e Eliezer deveriam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande... Agora vocês vão começar. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca dos batalhões. Levanta, coloque-se de pé. Agora todo o povo de Israel foi lá buscar a arca. E agora o povo estava animado, estava cantando. Segura. E aí o que acontece? Juntamente com as músicas, tinham os sacerdotes. Eu preciso de 4 homens grandes aqui. Vem, Ricardo. Vem comigo. Vem aqui. Lucas, vem também. Vem, Luiz. Vocês são sacerdotes. Vocês são sacerdotes. 2 na frente aqui. Vem pra cá. 2 aqui. 2 aqui. Você está com a arca sobre o ombro. Você está com a arca no ombro. Dá 6 passos, vai. 6 passos. 6 passos. 6 passos. Vai pra frente. Parou. 6 passos, parou. Agora o sacerdote faz o quê? Sacrifica animais, consagrando essa caminhada. Eles param tudo, sacrificam animais, continuam louvando, e aí eles continuam com a arca nas costas e dá mais 6 passos. 6 passos. Parou. Novamente, eles sacrificam bois, ovelhas, consagram o Senhor, e com grande alegria eles cantavam ao Senhor. Era 6 passos, sacrificavam bois, ovelhas, se alegravam na presença do Senhor e voltavam a caminhar. Sente-se por um instante. O que Deus queria, o que Deus esperava do seu povo, não é... Porque a festa teve na primeira tentativa, teve ou não teve? Na primeira tentativa de trazer a arca para Jerusalém, teve festa.
Mas isso não era o mais importante. O que era mais importante para o Senhor, sabe o que era? Obediência à sua palavra. Era obediência à sua palavra. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, está escrito assim, ó. Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ao que? A obedecer a tudo o que eu lhes tenho ordenado, a tudo que eu lhes ordenei. O Senhor não está esperando grandes coisas, não. O Senhor não está esperando que você faça muita coisa, não. O que Ele quer de você é um coração obediente, um coração entregue a Ele, um coração que o deseje ardentemente. Coloque-se de pé. Se você deseja verdadeiramente essa presença, diga ao Senhor: eu vou me santificar, eu vou obedecer, porque o Senhor já me tirou das trevas e me colocou na sua santa luz. O que o Senhor quer de você é santidade, é obediência, santificação, é separação do pecado. Você vai se separar daquilo que é contaminante, você vai se separar daquilo que é mal aos olhos do Senhor e vai se consagrar a Ele, somente a Ele. Cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Só quem é livre, ergue a sua voz em nome de Jesus. Segura na mão do seu irmão que sai do seu lado. Nós iremos fazer em nome de Jesus uma oração. E essa oração é só para quem deseja mais a presença do Senhor. Aleluia. Tem alguém que deseja mais pela presença de Deus? A presença de Deus, ela pode ser visível na sua vida. Foi falado aqui da sombra de Pedro que curava. É falado que o Senhor nos faz transpor sobre as águas. É falado que o Senhor nos faz transpor sobre os obstáculos. É falado sempre que Deus faz milagres e maravilhas no meio do teu povo. Mas não somos nós, meros homens mortais, quem faz. É o Senhor quem faz através de nós. É somente aquele que carrega a presença de Deus. É somente aqueles que estão cheios da presença do Senhor. Então que você nessa oração diga: Senhor, vem para a minha vida. Senhor, entra em mim. Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser um portal. Eu quero ser porta-voz. Eu quero ser um manancial de águas vivas. Feche os seus olhos. No final nós iremos cantar essa canção mais uma vez. Se puder apagar essa luz, por favor. Meu Deus,
Aqui está a tua igreja, Senhor. E nesse instante o que estamos te pedindo é a tua presença. Nós não estamos pedindo coisas materiais. Nós não estamos pedindo coisas passageiras. O que estamos pedindo é a presença gloriosa do teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor vê, conhece, contempla cada coração aqui nessa noite. Senhor, que nesse instante, todos aqueles que estiverem te pedindo com toda sinceridade, entre com veemência na vida, e transforma, e enche, em o nome de Jesus. Solte a sua voz em o nome de Jesus. Fica imaginando Davi com a sua comitiva entrando em Jerusalém com a arca. A Bíblia fala, o irmão Léo falou que os instrumentos que foram tocados